galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Nayane Oliveira, do canal Conectados na Língua Portuguesa, e eu estou aqui hoje para trazer a explicação da nossa aula número 1, do PET número 2. É isso aí. As atividades estão na página número 2 e elas vão falar sobre variação linguística. Não se esqueçam, tá, turminha? Essa videoaula, ela não substitui a aula do canal Rede Minas, tá certo? É apenas um complemento, onde eu vou fazer a explicação de como devem ser resolvidas as atividades da nossa apostila, tá certo? Tendo dito isso, vamos lá para a nossa aula. Os exercícios dessa semana estão na página 2. Antes da gente ir direto para os exercícios, tem alguns conceitos que a gente deve relembrar. Vamos lá? Os temas abordados nesse PET serão linguagem. O que é linguagem? É a capacidade que nós possuímos de expressar os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos e opiniões. Nós podemos fazer o uso de inúmeros tipos de linguagem. Usamos sons, símbolos, sinais, gestos, imagens para estabelecer o quê? Comunicação. Então, isso é muito importante vocês lembrarem. Linguagem é a capacidade que nós possuímos de expressar os nossos sentimentos e opiniões para estabelecer o quê? Comunicação, ok? A linguagem ela pode ser verbal, que é aquela linguagem que utiliza palavras, sejam elas escritas ou faladas. Então, se eu estou conversando com vocês agora por meio de palavras, eu estou utilizando a linguagem verbal. A letra de uma música é a linguagem verbal. Não importa se ela está sendo cantada ou se ela está escrita em algum lugar. Tá certo, galerinha? Linguagem não verbal é aquela que utiliza imagens. Por exemplo, as placas que tem nos sinais de trânsito. As placas com sinais de trânsito. Muitas delas possuem apenas imagens, só que elas transmitem uma informação. Se ela transmite uma informação, ela faz parte da linguagem não verbal. E nós temos também a linguagem mista, que é aquela que faz o uso de palavras e imagens simultaneamente, né? Também existem algumas placas de sinais de trânsito que possuem tanto palavras quanto imagens. E logo elas se encaixam então no tipo de linguagem mista. A linguagem, ela também pode ser dividida em norma padrão ou culta. Ou seja, é aquela linguagem que está adequada ao dicionário, adequada à gramática, à norma culta, à maneira correta de falar, certo? Ela pode ser também uma linguagem coloquial, que é o inverso da anterior. É aquela linguagem que a gente utiliza em momentos mais informais, que nós utilizamos para conversar no recreio, na pracinha. É uma linguagem que não se preocupa tanto com o uso da gramática, com o uso adequado da língua portuguesa. Tá certo? Paralelo a isso, nós temos que lembrar também o que é língua. E eu não estou me referindo ao órgão do nosso corpo responsável pelo paladar. Não. Aqui eu estou me referindo à língua como um conjunto organizado de elementos, de sons e gestos. Ou seja, é um instrumento de comunicação composto por palavrinhas e por regras gramaticais, que possibilitam que as pessoas possam produzir enunciados, frases, certo? A língua é a expressão da comunicação por meio da fala e por meio da escrita. O nosso idioma. Por exemplo, nós que habitamos aqui no Brasil, nós fazemos o uso de qual idioma? Do português. Então, a nossa língua é a língua portuguesa. Ok?
Isso é só mesmo um lembrete desses conteúdos, tá, meninos? Para que a gente consiga assimilar melhor as atividades. Tendo lembrado o que é língua e o que é linguagem, nós temos que ver agora o que são variações linguísticas. Pensem no seguinte: o Brasil é muito, muito grande. Nem todo mundo fala do mesmo jeito, concorda? A língua, o nosso idioma, o português, mesmo no Brasil, todo mundo falando ele pode possuir variações, certo? E a essas variações nós damos o nome de variações linguísticas. Elas podem ser históricas. Como assim, professora? A variação linguística histórica, meninos, é aquela que se desenvolve ao longo do tempo, ao longo da história. Por exemplo, antigamente, há muitos e muitos anos atrás, nós falávamos vós-me-se. Hoje, nós já não usamos mais essa palavra. Hoje, nós utilizamos a palavra você. Então, observem que houve uma mudança com o passar do tempo na nossa língua. E a essa mudança que ocorre com o tempo, nós chamamos de variação linguística histórica. Depois disso, eu tenho a variação linguística situacional, que é aquela que possibilita com que uma única pessoa fale de maneiras diferentes de acordo com o ambiente. Por exemplo, a mesma pessoa pode, em um determinado momento, falar a língua formal, tudo certinho, de acordo com o dicionário, de acordo com a gramática, e em outro momento ela pode falar de uma maneira mais leve, mais despojada, entendem? De uma maneira mais informal. A essas variações nós damos o nome de variação linguística situacional, ok? Temos também a variação linguística social, que é aquela que acontece, que diferencia determinados grupos sociais. Por exemplo, um advogado, ele usa palavras que um médico não usa, que não fazem parte do jargão dos médicos. Entendem? Assim como eu, enquanto professora, também não uso algumas palavras que fazem parte do vocabulário, por exemplo, dos surfistas. Entendem? Cada grupo social tem o seu jargão, tem as suas palavrinhas específicas. E a essas variações nós damos o nome de variações linguísticas sociais. Para finalizar, que é a que nós mais vamos utilizar por enquanto, são as variações linguísticas geográficas. Observem que essa mudança no vocabulário ela tem a ver com as regiões. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, nós temos o hábito de falar uai, não é mesmo? Lá no Rio Grande do Sul, eles não usam essa palavra, eles não conhecem essa palavrinha. Eles usam a palavra tchê. Bem diferente, né? Só que uai e tchê, elas têm a mesma, digamos que o mesmo significado. Tanto nós quanto os gaúchos, nós usamos essas duas expressões no mesmo contexto. Tá certo? É isso, pessoal. Temos que lembrar esses conceitos para que a gente consiga fazer de uma maneira mais adequada as atividades. Vamos lá? Na página número 2, nós temos a nossa primeira atividade, que é um texto, e nós temos que fazer a leitura desse texto, ok? O exercício número 2, na letra A, ele faz a seguinte pergunta: o que você sabe sobre a sua própria língua? De onde ela veio? Meninos, que língua nós falamos? Nós falamos a língua portuguesa. O que você sabe sobre ela? De onde ela veio? Né? Quem trouxe o português para o Brasil? Pensem aqui, para vocês conseguirem responder, sobre o descobrimento do Brasil.
ele está diretamente relacionado à língua que nós falamos hoje, que é o português, ok? Letra B. Por que nós falamos português? Vocês já pararam para pensar que aqui no Brasil nós poderíamos falar inglês, espanhol, italiano, francês, tantas outras línguas, mas por que nós falamos justamente o português? A resposta dessa pergunta também está diretamente ligada ao fato dos nossos descobridores. Quem descobriu o Brasil veio de onde? Que língua ele falava? Certo? Se não derem conta, podem pesquisar na internet. Letra C. Quais palavras de origem indígena os primeiros habitantes do Brasil você conhece? Pensem o seguinte, meninos. Tanto para responder a pergunta letra C, quanto a letra D, que pede as palavras de origem africana, vocês têm que pensar na lógica do descobrimento do Brasil. Os portugueses chegaram aqui e eles falavam a língua deles. Só que aqui já haviam os habitantes nativos, que eram os índios. E os índios tinham a linguagem deles, tinham a língua deles, que era o Tupi-Guarani. Por que nós temos algumas palavras que pertencem, que são de origem indígena? O que esse contexto tem a ver, que influencia na nossa língua? Do mesmo modo, as palavras de origem africana. Por que existem algumas palavras que não são brasileiras, mas que nós falamos mesmo assim? Tá certo? Pessoal, é isso. Se não for esclarecedor, me chamem no particular, que eu tento explicar de uma maneira diferente, ou façam uso da internet. Existem muitos sites legais, muitos sites bacanas que favorecem a pesquisa de vocês, tá? Que favorecem o aprendizado. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo e aproveitem. Terminando de ver essa aula e a aula da Rede Minas, vocês devem responder as atividades no caderninho, fotografar e enviar para mim, tá certo? Por enquanto é isso, pessoal, e até a próxima aula.